Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Bora RH. E hoje eu trouxe para vocês a convidada Gabriela Silvestre. Ela é advogada e a gente vai falar hoje sobre o assunto de assédio. Gabi, seja bem-vinda. Espero que seja uma conversa tranquila pra gente. Sei que você está acostumada a lidar com pessoas, mas nessa hora de gravar a gente acaba ficando um pouco receosa e nervosa. Mas pode ficar à vontade, tudo no seu tempo, e a gente vai fazer um podcast legal. Tá? Boa noite, Josi. Primeiramente, quero agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui para a gente debater sobre um assunto tão importante, que é o assédio, né? Isso mesmo. Então, para começar, explica para a gente o que é assédio, quais as características sobre isso. O assédio, ele pode ser considerado, via de regra, um comportamento insistente, inconveniente, inadequado, no qual uma pessoa ela é forçada a fazer algo contra a sua vontade. Ou seja, são ações negativas e também podem ser consideradas repetitivas. Certo. E isso no ambiente de trabalho. Exatamente. Então, falando sobre as modalidades, mais especificamente do assédio, vamos começar falando sobre o assédio moral, que ele é caracterizado exatamente por esse tipo de conduta negativa, principalmente no ambiente de trabalho. Eu vou trazer alguns exemplos práticos, talvez para ficar mais fácil do pessoal que está nos ouvindo e nos assistindo, de entender melhor como funciona. Mas, por exemplo, um superior humilhar uma pessoa, colocar ele numa situação, numa posição diferente das demais, acabar também isolando essa pessoa, colocando metas abusivas, impossíveis de serem realizadas, no caso. Né? E são exemplos no caso de assédio moral. O assédio sexual, que é um tema muito debatido também, ele acontece necessariamente quando existe uma relação de hierarquia, de emprego, cargo ou função. Certo. E o próprio termo já diz que existe ali um cunho sexual contra a vontade da pessoa também. Né? Seja um toque, seja um gesto obsceno, seja uma proposta de um relacionamento para possivelmente conseguir subir de cargo dentro da empresa. São muitas as variações, né, sobre essa questão. Um detalhe, se uma pessoa, um superior, começar com brincadeiras, mesmo ele demonstrando que é brincadeiras de cunho sexual, se enquadraria se no final a pessoa se sentisse assediada? Sim. Mesmo então de brincadeira já enquadraria. Exatamente. É que às vezes muitas pessoas utilizam essas brincadeiras, podem ser que elas não saibam que isso se enquadre como crime, ou saibam, mas acreditam que aquilo nunca vai dar em nada, nunca vai virar nada. Então a pessoa ali dentro do ambiente acaba humilhando, né, a outra pessoa, forçando a fazer algo que não é da vontade dela. Tá. Né? E aí alguém precisa ver, por exemplo, isso, antes da pessoa fazer a denúncia, para ter, por exemplo, uma testemunha. Isso precisa ter? Ou só o relato da pessoa já valeria? A palavra da vítima tem muito valor, né? Isso a gente não pode desqualificar o que uma pessoa está falando, principalmente se tratando do assédio sexual. Mas para a gente conseguir embasar uma denúncia, até mesmo levar isso para as vias judiciais, é necessário sim ter provas, não necessariamente somente testemunhas, mas a gente pode utilizar áudios, e-mails, mensagens, vídeos. Tem casos também, né, que a gente tem conhecimento sobre a questão do assédio dentro do ambiente de trabalho, que a pessoa tem até mesmo problemas psiquiátricos, psicológicos. Então, por exemplo, um relatório médico também ajudaria, né, a pessoa a dar continuidade nisso. Entendi. E aí, um detalhe, existe então uma diferença de um chefe que faz o assédio, de um chefe exigente? Com certeza. O chefe exigente, ele sempre vai ser respeitoso. Porque, apesar de ali no momento poder discordar de alguma coisa, o próprio colaborador não agir de uma maneira correta, ele vai chegar, vai pautar aquilo para a pessoa, mas de uma maneira respeitosa. Existem muitas possibilidades de discordância entre as pessoas,
mas, né, dentro dos limites. Então, existe ali, é importante sempre ressaltar que precisa ter uma relação de respeito, tanto do colaborador quanto do empregador também. O que acontece, às vezes, é um exigindo muito respeito do outro e nenhum cumprindo o seu papel. Então, o chefe exigente, ele vai agir de uma maneira respeitosa, né? Por exemplo, olha, você fez isso errado, não tá certo, vamos fazer junto para da próxima não acontecer. Diferente de um chefe que abusa do seu poder, na verdade, se sente ali superior só porque tá num cargo melhor ou porque a pessoa supostamente tá num cargo inferior e se faz disso, usa disso de uma maneira muito negativa, né? Falando principalmente na frente de outras pessoas, realizando ameaças, intimidando, é o que acontece muito dentro do ambiente de trabalho. Então, um tom mais agressivo, mesmo sem um palavrão, um xingamento, um tom ofensivo repetidamente pode entrar no assédio moral. Talvez sim. Aí teria, assim, que analisar muito bem o caso concreto para não haver confusão ali do que é um assédio, do que é até mesmo uma importunação sexual, que a gente precisa também, dentro dessa questão do assédio sexual, falar sobre a diferença do que é assédio sexual e do que é importunação sexual. Que o assédio sexual, no caso, precisa existir essa relação de hierarquia, tá? E tem que ser cometido dentro desse ambiente. Já a importunação sexual, ela pode ser cometida por qualquer pessoa, no caso, né? Pode ser de colaborador para colaborador, por exemplo, dentro da organização, ou para fora. Sim, fora do ambiente de trabalho. Por exemplo, eu tô passeando na rua, uma pessoa mexe comigo, me faz algum comentário que eu não gosto, de cunho sexual. Isso, no caso, a gente qualifica como importunação. Muitas das vezes as pessoas usam o termo assédio de uma maneira muito ampla do que em relação ao crime. Generaliza, né? Exatamente. Você mexeu comigo, é um assédio. Não é exatamente um assédio, né? As pessoas usam esse termo, mas aí teria que verificar se de fato é um assédio, se de fato é uma importunação, ou se pode ser outro tipo de crime, né? Que aí acaba abrangendo muito essa questão na parte criminal também. Tá. E quais são os direitos, pensando no assédio organizacional, né? Quais são os direitos que o colaborador tem quando isso acontece? O assédio organizacional, ele é parte da empresa em si, né? Também é uma das modalidades de assédio. Pode ser colocado, né, como querer intimidar os funcionários para, por exemplo, vocês têm que trabalhar até mais tarde para conseguir entregar mais, senão eu vou demitir vocês. Isso é um assédio organizacional. As medidas para essa modalidade para as demais é realizar mesmo a denúncia. Seja no RH, seja no sindicato da categoria, no Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho, e quando envolve os casos de assédio sexual, na delegacia, né? Que aí vai ser iniciada uma investigação e esse processo vai ser tocado para frente. Entendi. Então, assim, o colaborador é respaldado por todos esses órgãos, né? Para tomar uma ação. E aí, no caso, você orientaria, no caso sexual, falar com o RH da empresa, por exemplo, ou numa delegacia direto? Olha, isso é uma questão até mesmo muito polêmica, porque depende muito de como vai ser esse assédio sexual, de como a vítima vai reagir naquele momento. Então, um termo básico, depende. Se ela vai se sentir confortável em passar isso primeiramente para a empresa, se dentro da empresa existe algum tipo de canal de denúncia que resguarde a identidade da vítima, isso é muito importante também, porque muitas pessoas deixam de falar porque tem medo de acontecer alguma coisa, né? Tem receio então, mesmo. Às vezes não comenta, não procura ajuda nem na empresa, muito menos numa delegacia. Isso. Então, eu aconselho num primeiro momento, nesses tipos de caso, se eu fosse orientar um cliente meu, a procurar um profissional, um advogado, antes de tomar qualquer atitude. Justamente pelo fato de que, talvez tendo ali um respaldo, uma orientação jurídica de um profissional, a pessoa vai acabar se sentindo mais confortável de procurar o órgão responsável, ou até mesmo a empresa. Falando em procurar, né, um advogado, por exemplo, se na empresa se for uma empresa grande e tem um jurídico lá dentro, ok falar com eles, ou procuraria um advogado por fora?
Eu ainda preferia procurar um advogado por fora. Porque o que acontece? Se a empresa não está preparada para receber denúncia, eles não vão conseguir ajudar. E Não talvez tem uma pode até estrutura, querer né? abafar a situação. Justamente para não escandalizar, para não ter muitos burburinhos entre os próprios colaboradores, né? Então, não dizendo que o jurídico da empresa vai agir dessa maneira. Óbvio que a gente tem que saber separar. Ah, com né? certeza. Aham. São pessoas e pessoas. Mas vendo certas situações, lendo, analisando, eu ainda procuraria um profissional. E esse profissional poderia entrar em contato com o jurídico da empresa, né? Entendi. Porque o conhecimento também é tudo, né? Às vezes a pessoa ali naquele momento não consegue ter um discernimento pelo que aconteceu mesmo, né? Então eu faria dessa maneira, diria assim. Tá. E aí, tem alguma lei que prevê isso, que resguarda as pessoas do assédio? Olha, existe na Constituição Federal e na própria CLT que todo trabalhador tem direito a ter um ambiente saudável de trabalho. Certo? É o básico, né? Isso é o básico, exatamente. Agora, se tratando de crime em si, o assédio sexual, ele é considerado crime. Está constando isso no artigo 216-A do Código Penal. As outras modalidades de assédio têm projetos de lei para até mesmo questão de tipificar isso como crime ou, né, buscar outros meios jurídicos, mas dependendo da situação, da análise, eles podem ser colocados até mesmo como crime de difamação, né, injúria. Então, existe sim um respaldo legal, mas aí é muito importante saber o caso concreto, porque com base nisso a gente vai saber para onde denunciar, o que fazer, o que de fato aconteceu dentro do ambiente de trabalho, quem é, se é superior, se é o próprio colega de trabalho. Tá. Então vamos pensar assim. A pessoa acha, né, vê que sofreu um assédio, não consegue identificar o certo, porque ela pode também estar vendo a situação de forma errada. Ela procura um advogado fora da empresa, conta o caso, e aí vai ser feita a análise, né? Então, o advogado também pode entrar em contato com a empresa para relatar e investigar. Se caso for assédio sexual, já vai para a delegacia para fazer a denúncia e tudo mais. E aí, todas essas evidências que precisa para comprovar tudo isso, o advogado faz como que é esse procedimento assim do advogado para resolver isso? Normalmente seriam reunidas, né, todas as provas para iniciar em si ou uma denúncia formalizada dentro da empresa, porque algumas empresas maiores assim tem projetos, né, de criação de canais de denúncia, até mesmo o respaldo com a vítima acontece dentro da empresa. Então, se você consegue de uma maneira amigável resolver isso de maneira administrativa, claro, se parte para o assédio sexual, a gente tem que tomar outros meios. Sim. E aí depende, né, se a vítima vai ajuizar uma ação de indenização de danos morais, se ela vai desejar quebrar o contrato com a empresa por justa causa, porque quando acontece isso é uma possibilidade também, né, de acontecer. Entendi. Então, a seara, assim, é muito ampla, muito grande, mas para você iniciar um processo, seja ele na esfera civil, seja ele na esfera criminal, precisa de pelo menos algum indício de prova, né? Porque senão isso pode até ser tocado para frente, mas não tendo ali, né, fica um pouco complicado, né? Entendi. Como eu disse anteriormente, a palavra da vítima é muito importante, muito, muito. A gente não desqualifica em momento nenhum, certo? Entendi. Principalmente o fato de que acontece muito mais com mulheres do que homens. Isso precisa ser falado também. Com toda certeza. E nós, né, como mulheres também devemos sempre pautar. Sim. Mas acontece também de ocorrer denúncias falsas, de não ser aquilo realmente que a pessoa acaba passando, seja para a empresa, para o Ministério Público, na própria delegacia. Então, como profissional que está recebendo esse tipo de informação, a gente tem que colher muito bem o que está sendo falado. Para tomar cuidado também, para não errar, né, com o outro. Isso é verdade. E como que a empresa... Porque assim, então, vamos lá. Existem pessoas
que vão falar a verdade a todo custo e vão ter pessoas que tá com má intenção e vai acabar falando mentira, Exato. né? Tentando prejudicar o outro. Exato. E aí, qual que é o procedimento da empresa, o melhor procedimento para tentar minimizar isso? A gente sabe que é igual acidente, né? Se fosse zero é o ideal e a gente luta para isso, mas infelizmente às vezes não acontece dessa forma. Qual que é a melhor ação para a empresa tomar para minimizar isso ou tentar zerar esse tipo de assunto? Eu acredito que criar políticas de levar a informação, o conhecimento para dentro do lugar. Seja através de palestras, seja através de criação, não digo de regras, mas determinadas empresas têm um estatuto próprio, né? A partir do momento que o empregador ele contrata um colaborador, ele não espera, acredito eu, ao meu ver, que vai acontecer alguma coisa negativa dessa maneira. Então, a pessoa chegando ali na empresa, vendo que tem uma estrutura, que tem um respaldo, seja ele jurídico, psicológico, de acesso à informação, que você tem conhecimento do que é, como fazer, como evitar, eu posso ser punido, não posso? Eu acredito que acaba abrindo a mente da pessoa e a empresa, levando esse conhecimento, tendo essa estrutura, não posso dizer que vai zerar, mas a pessoa, acredito eu, né, que pode pensar 2 vezes antes de cometer aquilo dentro da empresa. Porque você contrata alguém, você não imagina que dali 3, 4 anos ele vai fazer algum tipo de situação. Né? A gente não espera que isso aconteça a partir do momento que você tá ali. Mas o acesso à informação, ao conhecimento, é tudo na vida. Muitas pessoas agem porque não sabiam, porque não tinham conhecimento. Nesse caso, é difícil falar que certas brincadeiras, certas atitudes, não sabia, né? Um pouco complexo. Isso é verdade. Mas determinadas situações, o simples fato, às vezes, de ficar encostando, de colocar a mão... Tem gente que, inclusive, tem esse hábito, né? De conversar tocando no outro. Tem gente que não gosta. É verdade, tem gente que não gosta. E se você entender que isso é algum tipo de assédio? Entende? Então, levar o conhecimento através de profissionais especialistas no assunto, colocar, digamos assim, a prática ali do que pode ser considerado, diferenciar, porque muitas pessoas também... não pode falar nada, né? Tudo vira uma coisa muito maior do que realmente é. Tem pessoas que, infelizmente, agem dessa maneira, né? Sim. Então, também não dá pra tudo ser considerado assédio, tudo a importunação, não. Tem que observar um todo, observar como a pessoa é em vários cenários, com várias pessoas, né? Exato. E tem pessoas que também, falando assim, de questão do colaborador e do superior. O simples fato de você fazer uma crítica construtiva é um problema. É algo, verdade. Meu Deus, leva nossa. pro lado pessoal, entende totalmente diferente. E aí vira aquela bola de neve, né? Exato, e a partir do momento que você tá ali, você veste a camisa da empresa, que você aceitou, você tem que seguir as regras. Obviamente, tudo dentro do limite. Porque na questão, muitas ações trabalhistas, muito se fala do direito dos empregados, mas e o direito do empregador? Tem verdade. Essa pauta também. Tem. Até que ponto ele pode ser responsabilizado por uma atitude de um terceiro, que ele também não necessariamente tinha conhecimento que poderia fazer isso. Então, eu acredito que a empresa, levando o conhecimento de uma maneira mais ampla, mesmo que não consiga implantar, né, um jurídico especialista, uma equipe especializada nisso, o acesso à informação, né, cursos regulares, enfim, acredito que poderia diminuir um pouco o índice desse tipo de situação. Tá. E mesmo a gente levando informações, eu trabalho numa empresa grande, né, então assim... A gente lá tem canal de denúncia e tudo mais. E a gente sempre faz a orientação sobre o canal, explica para eles como que funciona. Mas não só lá na empresa, né? Eu falo no geral, eu sinto que mesmo você passando, às vezes, essa orientação para a pessoa, que aí ela não pode falar que nunca ouviu, né, sobre esse assunto. Sim. Às vezes a pessoa tem receio mesmo de fazer a denúncia por receio do gestor depois... descobrir e acabar ficando pior, enfim, N motivos, né?
qual é a forma que você acha que de canal de denúncia que deixa a pessoa mais à vontade para fazer isso? Porque, por exemplo, a pessoa pode fazer pessoalmente, por mensagem, ligação, né? Eu vejo essas formas. Ou algum canal de denúncia realmente anônimo, quando não quer se identificar, né? Mas assim, e mesmo ela tendo essa opção de não se identificar, eu vejo que as pessoas têm receio de fazer essa denúncia. Então, assim, ó, qual a melhor forma de ter um canal de denúncia que as pessoas fiquem à vontade? Olha, eu acredito que num primeiro momento você tem que selecionar uma plataforma adequada e, de fato, mostrar para que é esse canal de denúncia, como que funciona na prática isso. Porque tem pessoas que pensam, eu faço a denúncia, mesmo não me identificando, eles vão conseguir acesso aos meus dados, isso e aquilo. Então, nós podemos trabalhar com um canal de denúncia online, como se tem a ouvidoria, tem o telefone, mas também tem de maneira online também, e assegurar às pessoas, às vítimas, a confidencialidade das informações que são passadas ali. O anonimato, num primeiro momento, para algumas pessoas, para certas vítimas, é muito importante. Sim. Então, garantir que aquilo não vai sair daquela equipe especializada, que existe um nicho, pessoas ali que estão ali para realizar o acolhimento. Porque não basta também só acolher a vítima, mas tem que punir o agressor. Mas também lembrando que precisa ter uma linha de investigação justa, né? Tem os dois lados da moeda também. Você chegou num ponto. Como que a gente faria, por exemplo, uma investigação de uma pessoa que fez a denúncia de forma anônima? Por exemplo, ela faz a denúncia de um chefe que eles acreditam que está sofrendo assédio moral. Por vários tipos de tratamentos, né? Falta de educação, xingamentos, enfim. E aí, como que investiga isso sem mostrar para o gestor que ele está sendo investigado? Só que a gente também não vai dar devolutiva para essa pessoa. Até porque a gente não sabe quem é, e eu acredito que depois que você faz a análise, você vai fazer a tratativa e não tem. Posso estar enganada, né? Não vai dar a tratativa, mostrar para todo mundo, a gente teve um assédio e a tratativa foi essa. Como que a gente faria isso? Olha, é uma situação um tanto complicada, porque também você simplesmente falar, olha, filma isso. Mas aí acaba envolvendo direito de imagem, isso pode ser alegado pela defesa dessa pessoa no momento posterior em um processo. Então, o ideal é ter ali uma equipe que pode ficar, digamos assim, de olho naquela pessoa, sabe? Verificando ali ao vivo se tem testemunha, se não tem. Ficar em cima, bater em cima. E prestar atenção, porque dependendo da situação, não vai ser em um dia que vai resolver o problema. Vão ser meses de investigação, até mesmo anos, né? E se vai receber uma denúncia isolada ou são 10, 15, 20 denúncias? Isso é muito importante também. Porque, tal pessoa fez isso comigo. Tá, mas peraí, em que situação, em que ponto? Foi frequente? Não foi? Tem que ter ali uma coleta melhor de informações. Então, eu acredito que tenha essa questão de ter alguém ali especificamente cuidando desses detalhes. Recebeu a denúncia, foi de uma maneira anônima, mas eu vou ficar de olho nessa pessoa. A questão, né, que você abordou sobre dar um retorno para quem está no anonimato. Isso acaba sendo complicado, porque já, né, não consegue. Só que também tem alguns meios, né, algumas pautas que a pessoa, se ela resolve se identificar posteriormente, ela pode, entendeu? Ter como comprovar isso também. Entendi. Então, olha, há 3 meses eu fiz essa denúncia e foi eu que fiz. Eu gostaria de saber se teve algum retorno, se teve isso, se teve aquilo. Mas mesmo que não tenha um retorno à vítima, que foi, né, ali qualificada, é importante ficar de olho nessa pessoa, né, que foi, de certa forma, denunciada. Agora, se teve ali a vítima, ela se identificou pro RH da empresa, por exemplo, aí tem que ter um respaldo, né, tem que ter um acolhimento, dependendo da situação,
psicológico, tem empresas que têm também até parte de assistência social, tem assessoria jurídica e administrativa especializada nessa parte também. Legal. Né? E aí vai realizando contato com todas essas pessoas, assim. Teve uma empresa que entrou em contato lá com a gente para fornecer toda essa estrutura para a denúncia. E aí uma das coisas que eles tinham no pacote deles, vamos dizer assim, seria ter o canal, né? Tanto o site, por exemplo, a ouvidoria, e aí depois que eles fizessem a reclamação, eles passariam uma atendente, uma psicóloga, ficaria 24 horas para atender e recolher o relato. Dessa forma, em vez de procurar, por exemplo, um advogado, nesse caso, se ligasse e falasse com uma psicóloga, você acha que resolveria também? Acredito que sim, mas aí acaba que cada um fica dentro do seu nicho profissional. A psicóloga vai prestar toda a assistência psicológica, obviamente, à vítima. Sim. E o advogado também vai entrar, de certa forma, com a orientação jurídica e com o fato em si, o que se pode fazer. Eu acredito que ambos, trabalhando juntos ficaria... melhor, né? Melhor. O círculo fecha. Exatamente. Certinho. Porque talvez ali não ter essa orientação, eu vejo em muitas situações, não somente dentro da esfera trabalhista, é a falta de uma orientação correta. Porque muito se vê vídeo, isso, aquilo, eu vi no Google, eu vi aquilo, mas cada caso é um caso, não é porque aconteceu com você que comigo vai ser a mesma coisa. Então, eu acredito que ter ali o apoio de todos os profissionais acaba sendo muito importante. Principalmente para você conseguir realmente identificar se ocorreu um crime, se foi o assédio, se não foi, se foi, enfim, a importunação ou outro tipo de situação também. Tá. Pensando agora no sentido assim, isso agora a gente tá vendo pelo lado do empregador, né? Sim. E do caso do líder, qual a visão que ele pode ter para melhorar isso? Para ver o tipo de pessoa, para ver se não, como a pessoa se comporta, para ver o que ele pode falar, o que ele pode fazer, porque nem todo mundo é igual. Uns são mais dodóis, outros, né, suportam mais coisas. Assim, como que um líder, um gestor, consegue ter uma visão dessa para não correr o risco de sofrer esse tipo de denúncia? O líder, num primeiro momento, ele tem que ter, obviamente, conhecimento do assunto. Sim. Então, primeiro, para você ensinar, você tem que aprender. Então, eu acredito que ele precisa saber o que como funciona, para estar passando para as outras pessoas. E ele sendo seguro no que está falando e mostrando, eu acredito que acaba sendo exemplo também para os demais. Porque se um líder ele não está preparado para receber uma denúncia, vai ser um problema. Com certeza. Vai ser um problema muito grande. Então, eu acredito que a informação começa ali, pela empresa, para com o líder, e sucessivamente. Entendi. E aí, como que o gestor... Porque assim, até hoje surgiu um comentário com uma pessoa, que a gente falou de uma outra pessoa, né? No seguinte, assim, essa pessoa tem um coração bom, ela ajuda as outras pessoas, tipo, financeiramente. Só que essa pessoa, às vezes, tem um comportamento mais firme. Só que assim, a pessoa é ótima. Só que esse posicionamento mais firme, às vezes, pode ser visto de outra forma, né? Porque cada um vai enxergar de uma forma. Sim. Pro líder, ele se sentir firme na posição dele e ele acabar sendo agressivo, às vezes, na forma de falar ou conduzir uma situação, você acha que ele vai conseguir identificar que a pessoa pode estar entendendo isso como um assédio? É uma situação muito difícil, porque tudo depende. Tem pessoas que têm uma maneira mais firme de falar, são muito expressivas, outras são mais delicadas, mais calmas, né? São mais incisivas quando veja, né, tá falando e não sei o que, não sei o que. E não é nada contra aquela pessoa. Então, depende do ambiente de trabalho. Talvez naquela situação, ou com aquela pessoa específica se conter um pouco mais, e voltando um pouquinho atrás, né, sobre a questão do como o líder pode agir, talvez na hora da contratação, muitas empresas hoje estão fazendo diversos tipos de entrevista, não somente ali com o RH,
tem entrevista com o médico, Sim. tem entrevista com o psicólogo, até mesmo com advogados. Justamente para ver se aquilo não vai ser um problema futuro, não por culpa da pessoa, mas talvez não é o perfil que a empresa está procurando. E tá tudo certo também. Entendeu? Então, o líder ali naquele momento de passar a informação, ou de cobrar, ou de falar que não tá certo, que tá certo, tomar cuidado. E vice-versa. Com certeza, né? Tem que sempre lembrar também, porque muitas pessoas cobram respeito, mas não se dão respeito, não respeitam outras pessoas, acham que vão ganhar tudo no grito, tudo no desrespeito, e a vida não é assim. Não só dentro de uma empresa, não adianta também ser legal na empresa e fora da empresa. Ser um carrasco. Exatamente. Então tem que ter ali um equilíbrio. Talvez, digamos, tem um líder dentro da empresa, ele tá sendo visto de uma maneira negativa pelo superior, né? Porque tem o chefe do chefe do chefe. Chega nele e fala, olha, você é firme, você tem uma voz mais incisiva, mas toma cuidado, porque tem casos que não necessariamente vai configurar um assédio moral, mas pode acabar gerando outro tipo de conflito, outro tipo de situação, acaba gerando uma revolta entre os colaboradores, então um problema às vezes que era mínimo acaba se tornando muito grande. Então tudo, a maneira como a gente fala, é óbvio também que tem dias que nós não estamos bem. Com certeza. E tem dia que nós acabamos descontando frustrações pessoais dentro do local de trabalho, né? Às vezes nós estamos passando por algum problema. Isso. A gente sempre fala que tem que tentar separar, mas é impossível, né? Porque se é um dia que você tá feliz, você vai chegar feliz no ambiente de trabalho. Se você é um dia que tá triste, perdeu alguém, tá com algum problema, não vai adiantar que você não vai ficar com um sorrisão no rosto o dia todo. Exato. Então, há dias e dias, né? Tem que ter ali um certo cuidado. Então, não dá pra generalizar tudo. Né? Você também precisa entender o lado do outro, que tem dias que nós não estamos bem. Isso acontece com todo mundo, dentro e fora da empresa, no pessoal, com a família, a gente acaba errando, todo mundo erra. Mas tem certos limites de erros, né? Sim. Então é bom também sempre analisar todo mundo, né? Sim. Como é a sequência dos dias, se a pessoa não é bipolar, enfim. Porque só num dia a gente não pode caracterizar uma pessoa, determinar um perfil para ela num dia só. Exatamente. Gabi, essas foram as minhas perguntinhas para você. Você tem alguma pergunta? Você tem alguma pergunta, alguma coisa que você queira acrescentar, que eu não falei, que você acha importante? Olha, eu acredito que nosso bate-papo foi muito legal. E apenas para a gente finalizar, a ideia de que as empresas devem sim se preocupar com possíveis canais de denúncia, de equipes especializadas nessa parte, porque infelizmente é algo que vem acontecendo com uma certa recorrência preocupante, né? Sim. Então, você ter ali um respaldo, você consegue, através, né, de políticas de prevenção, de ensinar, de palestras, de cursos, levando conhecimento, não digo novamente zerar, mas pode diminuir muito o índice dessa problemática tão grande entre as pessoas. Que só cresce, né? A gente trabalha tanto para diminuir e mesmo assim é um número que parece que não abaixa, né? Infelizmente. Agora me surgiu uma outra coisa, até pelas notícias que a gente vê aí pela internet. Quando algo realmente sai fora e acaba virando em briga mesmo, soco, sabe? O que fazer? O que a gente faz? Quando chega às vias de fato, realmente, né? Porque, na verdade, me surgiu dos caras, né? Dos homens batendo nas mulheres. E aí, eu pensei nessa questão de intriga, briga. Acho difícil acontecer entre gestor e colaborador. Mas quando isso acontece, por exemplo, entre dois colaboradores, eles chegam nas vias de fato. Olha, aí depende muito do que a empresa, né, tem ali, como se tem um estatuto, se tem regra, mas normalmente realizar advertência das duas pessoas ali, obviamente ouvir o que tem para falar, o motivo que aconteceu, né, qual é a situação ali, e dependendo do caso, suspensão.
Enfim, se for um caso extremamente grave, né, tem que apurar, obviamente, os fatos. Com certeza. Tem certos casos que é demissão por justa causa. E aí a pessoa, né, dependendo também, pode fazer a denúncia na delegacia, né? Porque aí, vias de fato, também configura um crime, né? Entendi. Tem que tomar cuidado, né? Pra até que ponto isso chega. Porque muitas empresas têm essa questão, né, da advertência. É igual questão de falta, de empenho, avaliação, enfim. Certo. Se tratando mas não do mesmo tema, mas Sim. eu acredito ali que uma advertência, uma suspensão e ouvir as partes, né, seria muito importante também. Pra não virar rotina, né? Isso é muito grave. Né? Porque acontece aqui, dali a pouco acontece lá e aí vira moda, né? Exatamente. Tomar cuidado. Exatamente. Certo. Então, essas foram as perguntinhas. Espero que tenha sido algo leve mesmo pra você. Não tenha te deixado desconfortável. Imagina. Pessoal, vou pedir pra vocês seguirem ela. Gabi, fala suas redes sociais pro pessoal te conhecer um pouquinho mais. Facebook, Gabriela Silvestre. Instagram, gabisilvestre.adv. Isso. Pessoal, então vão lá, dão uma olhadinha no perfil dela, seguem ela, que eu tenho certeza que ela tem conteúdo pra vocês, viu? Então, muito obrigada e até o próximo episódio. Agradeço muito também você, Josi, pelo convite. Fiquei muito feliz de compartilhar um pouquinho desse assunto com você. Obrigada, boa noite. Obrigada, viu? Tchau, tchau.